A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós estamos navegando no quarto trimestre da CPAD em 2023, trabalhando sobre o tema o Espírito Santo, Deus presente em nós. Tema da aula de hoje, lição de número 2, nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento, os nomes do Espírito Santo. Também vamos trabalhar a respeito dos títulos do Espírito Santo também. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve no canal. Passa a ser um dos nossos alunos aqui no Janderson Nascimento, no Spotify também. Fica à vontade, tanto no YouTube como no Spotify, para poder nos acompanhar assistindo as nossas aulas para a glória de Deus. Estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você, onde você pode estar estudando com a gente nas nossas redes sociais para a glória de Deus. Eu espero muito que a palavra de Deus possa falar com você. Então vamos juntos para o nosso momento de leitura bíblica, já estudando a respeito da aula de hoje em Cristo Jesus. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Na lição de número 2, nós vamos trabalhar nesse quarto trimestre na classe dos juvenis sobre o tema Os Nomes do Espírito Santo. Estamos trabalhando um texto que traz o título O Espírito Santo, Deus presente em nós. É claro que você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz e oferece para você. A primeira delas é o versículo introdutório que está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Vale muito a pena você ler esse texto junto com os teus alunos. A nossa leitura bíblica em classe da aula de hoje se localiza no endereço de Efésios, capítulo 4, versículos 1 ao 15. Dica básica, lê esse texto compassadamente com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no YouTube a partir das 18 horas. Toda quarta-feira é um encontro marcado da classe dos juvenis, onde nós estudamos a respeito dessas lições, estudamos juntos a respeito da palavra de Deus. Estamos disponibilizando também toda quarta-feira, a partir das 6 da manhã, as lições da classe dos juvenis no Spotify, onde você pode ter o acesso a esse material para a glória de Deus. Estamos estudando nesse trimestre um texto escrito pelo pastor Carlos Alexandre, de uma forma muito especial a respeito da doutrina do Espírito Santo. Como nós já definimos com vocês na lição de número 1 a respeito da divindade do Espírito Santo, é muito interessante nós pararmos para pensar a respeito desse assunto também. De acordo com o pastor Antônio Gilberto, na própria Teologia Sistemática Pentecostal, ele descreve que o Espírito Santo ele possui atributos divinos. Que tipo de atributos são esses? Por exemplo, ele possui a onipotência. Como consolador divino, nós entendemos pelas Escrituras que ele tem o pleno poder sobre todas as coisas. Uma passagem bíblica que vai confirmar isso está em Salmos 104, versículo 30, vale a pena você ler esse texto junto com os teus alunos. O Espírito Santo possui o pleno poder, já que a gente está estudando a respeito da divindade do Espírito Santo também. Esse poder de Deus também flui em nossas vidas e essa graça de Deus se manifesta em nós. Observe, nós não entendemos o Espírito Santo como uma força ativa de Deus. Nós entendemos o Espírito Santo como o próprio Deus. Isso faz parte da nossa teologia pentecostal. Você pode ler, por exemplo, Efésios capítulo 3, versículo 16, Atos 1:8, que descreve a respeito desse pleno poder. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, você vai perceber especialmente essa demonstração do Espírito Santo como espírito de poder, que se manifesta como um ser divino, como todo-poderoso no seio da igreja. Isso faz parte, então, da sua divindade. Nós entendemos de forma especial que o poder do Espírito Santo também é demonstrado a partir da sua divindade. Pelas Escrituras, nós entendemos a deidade do Espírito Santo. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicada em 2017, também destaca isso.
falando a respeito da divindade, da deidade, dos atributos divinos que o Espírito Santo possui, como eu descrevi para você na aula de número 1. Vale a pena você revisar isso junto com os teus alunos. Está disponível aqui no canal e no Spotify também. Existem passagens bíblicas que confirmam o poder do Espírito Santo como ser divino. Lucas capítulo 1, versículo 35. Jó 26:13, Jó 33:4, Salmos 33:6, Gênesis 1 e 2. Você já percebe os atributos divinos aqui sendo atribuídos ao próprio Espírito Santo. Ele é eterno, ele é incriado, isso quer dizer que ele não foi criado por ninguém, mas ele é criador, ele é criativo, ele é aquele que prepara as pessoas para Cristo. E de uma forma muito especial também entendemos que ele trabalha no coração das pessoas hoje através do seu poder, a partir da sua revelação, da sua iluminação, conforme as Escrituras. Nós entendemos que o Espírito Santo trabalha na conversão das pessoas não cristãs. Ele opera nos corações. Atos capítulo 2, versículos 37 e 38 vai confirmar isso. Nós entendemos que o batismo com o Espírito Santo, ele é dado a partir da busca pela santificação, consagração a Deus da sua vida diante do Senhor. Então você pode receber essa bênção dada para os novos crentes, para as pessoas cristãs. Isso está em Atos 10, versículo 44 também. Também nas Escrituras nós entendemos que ele concede poder e autoridade para expulsar espíritos malignos através do nome de Jesus. Isso está em Atos capítulo 8, versículos 6 e 7, Lucas 11, 20. O próprio pastor Antônio Gilberto também confirma isso. Outro detalhe que você também precisa tomar como nota, o Espírito Santo também age na cura divina, na cura das enfermidades, e isso está em Atos capítulo 3, versículos 6 ao 8, dando autoridade aos apóstolos para a propagação do evangelho. O Espírito Santo também trabalha na obediência das pessoas cristãs a Cristo. E isso está registrado em Romanos capítulo 16, versículo 19. O pleno poder do Espírito Santo também é demonstrado nas Escrituras. Sobre a sua divindade também, nós entendemos a respeito da sua onisciência. Ele é aquele que é divino, conhece todas as coisas antes mesmo dessas coisas serem formadas. Antes de você pronunciar uma palavra em teus pensamentos, ele já conhece. E a própria Escritura também confirma isso. Você pode ler a passagem de 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11, que vai te confirmar isso conforme as Escrituras. Então aqui nós percebemos pela palavra que o próprio Espírito Santo, ele habita em nós, ele permanece em nós e trabalha em nós, e isso está confirmado também em João capítulo 14, versículo 17, falando a respeito dessa onisciência. Esse habitar já traz o sentido de casa, de morada. Isso quer dizer que você e o seu aluno são casa e morada do Espírito Santo de Deus. São habitação do Deus Pai. Também nós entendemos que ele é um mestre, ele é um grande ensinador que orienta a igreja nesse caminhar da busca pela santificação do Todo-Poderoso. Você pode ler 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13 também, que vai te confirmar isso. Ele é aquele que trabalha em nós, nos convencendo para uma poderosa missão. João capítulo 14, versículos 26, vai confirmar isso. E além do que, ele possui o atributo também da onipresença. Isso quer dizer que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso aqui é um atributo divino. Então nós estamos parando para pensar nesse trimestre sobre a divindade do Espírito Santo. Leia o texto também de Salmos 139, versículos 7 ao 10, que vai te trazer uma confirmação muito forte a respeito do Espírito Santo ser onipresente. Isso evidencia a graça de Deus. Outra passagem bíblica que confirma a onipresença está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Então as Escrituras apresentam para a gente diversas passagens que demonstram o poder do Espírito Santo, demonstra a sabedoria e conhecimento do Espírito Santo e a presença do Espírito Santo em todos os lugares.
Ele é eterno, nós entendemos isso pelas Escrituras. Hebreus 9,14 vai confirmar isso, isso quer dizer que ele não foi criado por ninguém, nós já estudamos, estou revisando com você. Ele também possui atributos do próprio Deus, isso está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 ao 18, que vai te trazer aqui um fundamento, uma fundamentação muito legal para a tua perspectiva bíblica também. Então, observando essas questões, nós vamos aprofundar na aula de hoje junto com vocês, entendendo a respeito dos nomes, entendendo a respeito dos atributos que o próprio Espírito Santo tem. E em primeiro lugar, no primeiro ponto da aula de hoje, espero estar ajudando você, nós vamos tratar sobre o nome na cultura bíblica, para entender essa linguagem dos nomes do Espírito Santo. Se eu estou ajudando você até aqui, se essa aula está te edificando e se você pode, por gentileza, deixa o likezinho, se inscreve no canal, envia essa aula para mais alguém ser edificado, edificada em Jesus. Nesse primeiro ponto, nós não vamos trabalhar com subtópicos, então vamos explicar o primeiro ponto inteiro para você e eu espero que você tenha fundamentação bíblica para isso. Eu vou utilizar a própria declaração de fé das Assembleias de Deus, além do que a própria teologia sistemática do movimento pentecostal, a teologia sistemática pentecostal publicada pela CPAD. Que Deus abençoe você em Cristo. Na cultura bíblica, conforme William Collerman, no seu texto Usos e Costumes Bíblicos, ele faz questão de apresentar que os nomes, tanto no Antigo como no Novo Testamento, trazem um significado muito profundo para a vida espiritual das pessoas. Detalhe, tanto no Antigo como no Novo Testamento, não há atribuição de sobrenomes, como nós possuímos aqui no Brasil. Por exemplo, eu tenho um nome e um sobrenome. Teu aluno também tem um nome e um sobrenome. Você tem um nome e um sobrenome descrevendo da família que você faz parte, da família que formou exatamente esse conjunto de criação que você está inserido. Na cultura bíblica, apenas se dava o primeiro nome. Esse primeiro nome, então, trazia um significado a partir do seu nascimento. Por exemplo, nós temos na Bíblia o próprio significado do nome Jacó, Yaakov, que traz essa ideia aí daquele que procura ser usurpador, que estava apegado ao calcanhar do seu irmão. Quando você analisa essas questões, você percebe que o nome tem um significado. O nome de Jesus significa Yeshua, que traz essa ideia de salvador, aquele que veio salvar. Quando você analisa Moisés, você vai perceber que a palavra Moisés já traz essa ideia também de forma muito prática, aquele que é tirado das águas, traz um significado o nome. Quando você observa o significado dos nomes dados a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo, isso traz agora o entendimento sobre a sua forma de trabalhar, a sua maneira de agir, como ele trabalha e como ele opera em nós. Então, no Antigo Testamento e no Novo, o nome traz um significado sobre uma promessa, sobre algo que a pessoa realiza naquele momento do seu nascimento. Na própria visão, aplicando isso à Trindade em si, tanto ao Pai como ao Filho e ao Espírito Santo, os nomes também trazem um significado. E o significado desses nomes traz, então, essa ideia da sua ação, da sua maneira de agir, como eles trabalham. Ou seja, os nomes divinos apresentam, então, a sua titulação, aquilo que ele realiza. A declaração de fé das Assembleias de Deus aponta dizendo o seguinte, que o título dado, então, à terceira pessoa da Trindade, identifica especialmente os seus atributos. Por exemplo, ele possui diversos nomes dentro das Escrituras. A declaração de fé apresenta o seguinte, que ele é conhecido primeiro como Espírito de Deus. Nós conhecemos o Espírito Santo sendo chamado nas Escrituras, no Antigo Testamento, no Novo, como Espírito de Deus. Também é chamado de Espírito do Senhor. No Antigo Testamento isso é muito forte, está presente também dentro da palavra. Ele também é conhecido no Novo Testamento como Espírito de Jesus, ou seja, o Espírito Santo também recebe esse nome. Ele recebe o nome também de Espírito de Cristo, tá? Ele também é chamado de Espírito da Graça, Espírito da Glória, Espírito de Vida, Espírito Consolador, o Espírito da Verdade. Ele também é conhecido por diversos nomes.
Essa diversidade de nomes não desqualifica a sua singularidade, que ele é o Senhor, ele é Criador, ele é todo-poderoso, ele trabalha e opera em nós. Tem uma passagem bíblica que você pode ler, já citei, mas vou citar mais uma vez. Salmo 104, versículo 30, vale a pena você observar esse texto. Então você percebe dentro das Escrituras que os atributos divinos são atribuídos à pessoa do Espírito Santo a partir dos seus nomes, da maneira como ele se revela, da maneira como ele age, da maneira como ele traz. Espírito de vida, ele é aquele que traz vida. Espírito consolador, ele é aquele que consola. Espírito da verdade, nele não há mentira. Então está falando das características que ele possui. Isso é uma característica da fundamentação teórica que o próprio Espírito Santo tem. Então, analisando a Bíblia, nós vamos perceber também essas qualidades. Nesses detalhes, nós descobrimos então que o Espírito Santo ele é divino. O que você vai fazer? Listar esses nomes, você pode tomar a declaração de fé como nota, junto com os teus alunos também, para poder explicar isso em sala de aula, por que a declaração de fé. Porque a declaração de fé é um conjunto de doutrinas que a Assembleia de Deus no Brasil defende. A Assembleia de Deus ligada ao movimento clássico em si do pentecostalismo. Quando nós estudamos o pentecostalismo, nós descobrimos que no Brasil o pentecostalismo nasce de 1910 e está presente até hoje. O doutor Leonildo Silveira Campos destaca que no Brasil nós temos diversas ondas do movimento pentecostal. Nessas ondas nós encontramos algumas diferenças doutrinárias. A primeira onda do movimento pentecostal é conhecida como linha clássica. Nessa onda nós encontramos a Cristã no Brasil e encontramos a Assembleia de Deus. Inclusive a Assembleia de Deus permanece até hoje com 112 anos de história, apontando então essa visão. A segunda onda vai surgir na década de 50, onde surgem então as igrejas pentecostais voltadas para esse viés da cura divina. Deus é amor, Brasil para Cristo, são igrejas que seguem essa linha, esse pensamento. Na década de 70, 80, vão surgir então as neopentecostais, onde você vai encontrar aí diversas denominações, como Universal, do Reino de Deus, igrejas que seguem essa linha e vão então seguindo essa linha, apresentando agora um novo modelo de pentecostalismo. Existem também as igrejas emergentes que surgem a partir de 2000, onde vão entrar aqui as comunidades, as churches. Então você vai encontrar diversos movimentos. Nós que somos assembleanos, trabalhamos então a linha clássica. É por isso que a Assembleia de Deus ela traça então a declaração de fé como um pensamento organizado, doutrinário da nossa denominação. Avançando, vamos então para o segundo ponto da aula de hoje. Espero estar te ajudando. Se você pode, coloca aí de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega. Eu quero ter o prazer em te receber por aqui também. Se inscreve no canal. Vamos então para o segundo ponto, que trata sobre os nomes bíblicos do Espírito Santo. Como eu apresentei para você no primeiro ponto dessa lição, desse texto que é escrito pelo pastor Carlos Alexandre, nós estamos então estudando a respeito dos atributos, das qualificações, das qualidades que o Espírito Santo possui a partir dos seus nomes. Os nomes na Bíblia trazem então grande significado e existem diversos nomes bíblicos que o Espírito Santo também possui. Esses nomes bíblicos estão presentes dentro da palavra. Nesse segundo ponto, você pode analisar essa questão junto com os teus alunos, descrevendo especialmente essas qualidades que o Espírito Santo possui. Nós também precisamos entender que o Espírito Santo, ele é um Deus que faz parte da Trindade. Observe que Deus ele é uno, mas ao mesmo tempo ele é trino, tá? Isso está registrado em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Gênesis 3, 22, Gênesis 11, 7, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, 1 João capítulo 5, versículo 7. Então nós temos um fundamento que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas, mas ao mesmo tempo unas em si. E é claro que isso faz parte dessa visão da Trindade. A mesma situação vai acontecer com Cristo, que também tem diversos nomes nas Escrituras, e a mesma situação vai acontecer com Deus, que também é conhecido por diversos nomes, que apresentam então as suas qualidades. O primeiro subtópico, então, desse segundo ponto,
trata sobre o Espírito de Deus, como argumento da nossa lição. O Espírito Santo também é conhecido como Espírito de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 2, descreve que o Espírito Santo é conhecido no Antigo Testamento também como Espírito de Deus. No Antigo Testamento, você vai encontrar diversas atribuições para o Espírito Santo e diversos nomes que ele possui. Espírito de Deus, Espírito da promessa, você vai encontrar também Espírito do Senhor. Isso é muito latente também na vida dos próprios profetas do Antigo Testamento, mas a lição apresenta o Espírito de Deus. Está falando a respeito da sua divindade. Quando nós observamos a divindade do Espírito, percebemos que ele faz parte então da Trindade. E aqui entendemos que a Trindade em si é coeterna e existe em si mesma, tá? Não são três deuses diferentes, mas na realidade é um Deus uno que se revela de forma poderosa em três. Se revela tanto como Pai, como Filho e Espírito Santo. E isso não é unicismo. Observe muito bem, ele é um Deus uno, mas ao mesmo tempo é trino, se manifesta de forma especial. Nós não acreditamos na linha de pensamento teórica, que já foi considerada como heresia, do unicismo ou das máscaras de Deus, que descreve que em um período da história Deus se revelou como Deus Pai, em outro período como Cristo e em outro período como o próprio Espírito Santo. Não funciona assim. Nós entendemos que ao mesmo tempo ele se revela como uno, mas ao mesmo tempo como trino também. E isso está descrito no próprio batismo de Jesus, quando Jesus desce as águas, o Espírito aparece, Deus fala. A própria bênção apostólica também, descrita pela própria igreja, fala a respeito da Trindade. Jesus conta com o poder do Espírito Santo no seu ministério. Então, tem diversas passagens que vão descrever isso. E uma passagem bíblica que eu quero descrever para você está em João capítulo 15, versículo 26. Você pode ler junto com os teus alunos. João capítulo 3, versículos 5 a 8, também vai confirmar que o Espírito Santo também é conhecido como Espírito de Deus. Avançando, vamos então para o segundo subtópico, que trata agora o Espírito Santo, conhecido como Espírito de Cristo. A fundamentação bíblica está em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 11, e também em Romanos 8, 9. Lê esse texto com os teus alunos. No segundo subtópico da lição, percebemos então que o Espírito Santo se revela como o Espírito de Cristo. Por quê? Porque Cristo prometeu a descida do Espírito Santo, prometeu o Espírito Santo como Consolador, lá em João 14, e isso se cumpriu então na vida dos discípulos a partir dos dias de Pentecostes. É conhecido como Espírito de Cristo porque revela Cristo. Detalhe, o Espírito Santo trabalha na consciência, na conversão das pessoas, como eu disse para você. Por isso que ele leva as pessoas a Cristo, conduz as pessoas a terem um relacionamento com Cristo. E é por isso que ele é apelidado na Bíblia como Espírito de Cristo. Você pode ler João 15, 26, você pode ler Atos 16, 7, que vai descrever exatamente esse chamado do Espírito Santo para ser o Espírito de Cristo, revelando Cristo no seu ministério, na sua obra e na sua atitude como Senhor. O papel do Espírito Santo é convencer as pessoas à salvação, e essa salvação leva as pessoas agora a Cristo. Isso traz o fundamento daquilo que nós acreditamos em Jesus. E eu espero que isso seja explicado de forma prática por você, para os teus alunos também. Avançando, o terceiro subtópico destaca que o Espírito Santo também é conhecido como Espírito Consolador. A base bíblica está em João 14, versículos 16 e 17. Como Espírito Consolador, as Escrituras demonstram para a gente entender de forma muito prática que ele é o nosso conselheiro, ele é o Deus Consolador. O consolo já está falando especialmente em uma resposta àquilo que nós enfrentamos hoje. Diversas doenças que existem de formas emocionais estão presentes também no nosso dia a dia. E o Espírito Santo também trabalha nos ajudando frente a esses desafios. Por exemplo, a ansiedade, a depressão. Nós precisamos entender que o Espírito Consolador também opera nos nossos corações.
como conselheiros cristãos, entendemos que a nossa doutrina pentecostal também aponta indícios para o verdadeiro aconselhamento pastoral. E esse aconselhamento pastoral, impulsionado pelo Espírito Santo, guia as pessoas a uma plenitude de vida. É claro que ele também traz libertação, cura, e através dessa cura da alma, entendemos que o Espírito Santo também opera como consolador, libertando as pessoas da escravidão do pecado, libertando as pessoas das suas próprias amarras, levando as pessoas à plenitude de vida. Existem passagens bíblicas que eu quero destacar para você. João capítulo 16, versículo 8 ao 9, vale a pena você ler. Também João capítulo 16, versículo 10 e João 16, 11. Lê esses textos com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Avançando, quarto subtópico trata agora sobre o espírito da promessa. A fundamentação bíblica está em Joel 2:28, Lucas 24:49, Gálatas 3:14. Lê esses textos com os teus alunos. O Espírito Santo também é conhecido como o Espírito da Promessa. Por que conhecido como Espírito da Promessa? Por causa da promessa do Pai. Desde a eternidade, Deus já havia prometido, planejado a descida do Espírito Santo, semelhante também à vinda de Jesus para nos resgatar do pecado da escravidão. É claro que a descida do Espírito Santo é uma descida capacitadora para a igreja e encorajadora também. Nesse sentido, nós compreendemos pela palavra que no dia de Pentecostes se cumpre então a promessa do Pai desde a eternidade. Essa promessa foi dita por Joel lá no capítulo 2, versículo 28. É presente, real e verdadeira no dia de Pentecostes em Atos 2. E continua relevante até hoje. Na história, nós vamos encontrar diversos avivamentos que aconteceram, demonstrando então a descida do Espírito Santo. A partir do século XX, nós compreendemos que o movimento pentecostal tem então esse entendimento da descida do Espírito Santo na atualidade dos dons espirituais, como nós defendemos. A declaração de fé das Assembleias de Deus, então, aponta que nós cremos, professamos e ensinamos que os dons espirituais, as manifestações do Espírito Santo são atuais, relevantes, concedidas pelo Espírito Santo, não cessaram no Novo Testamento, mas continuam também atuando na igreja. Os dons são conhecidos como os dons ministeriais e dons também dados por Deus como dons carismáticos, dons para a edificação da igreja e edificação das pessoas em si. Vamos então para o quinto subtópico deste segundo ponto, que trata sobre o Espírito da Graça. A fundamentação bíblica está em Zacarias 12:10, Hebreus 10:29. Lê esses versículos com os teus alunos. O quinto subtópico, então, apresenta o Espírito como o Espírito da Graça. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós encontramos a palavra misericórdia. O que a palavra misericórdia revela para a gente? Primeiro, é o olhar para o miserável, o olhar de ajuda, um olhar de amor para aquele que está em miséria. Na graça, nós entendemos então que a graça é o favor imerecido de Deus e a manifestação dessa graça salvadora e a manutenção da obra criada. Nós não merecemos a graça. Isso quer dizer que o Espírito Santo também é o Espírito da graça. Nós não merecemos a misericórdia do Espírito, a graça do Espírito, mas Deus, em sua graça, decidiu nos salvar, nos dá condições de sermos chamados de filhos de Deus através de Cristo e que o Espírito Santo habitasse também em nossos corações como igreja de Deus. Agora nós somos conhecidos como templo e morada do Espírito. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, vai dizer isso para a gente. Então, você pode observar isso de uma forma muito prática também. Dentro das Escrituras, você percebe que a graça de Deus é manifestada a partir do momento que nós sentimos a presença do Espírito Santo em nós também. Quando você fala em línguas, quando você profetiza, quando você adora, quando você sente a presença, isso é a manifestação também do Espírito da graça.
Pastor, uma pessoa que ainda não foi batizada com o Espírito Santo pode sentir o Espírito da graça? Sim. Essa pessoa pode ter sonhos espirituais, sentir a presença de Deus, adorar, se derramar, se quebrantar diante do Senhor, porque o Espírito da graça está sobre ele e sobre ela. Afinal de contas, a porta de acesso para o Espírito da graça é o arrependimento mediante a fé na salvação em Cristo Jesus. Avançando, o sexto subtópico trata agora sobre o seguinte argumento: o Espírito de santificação. Isso está registrado em Romanos capítulo 1, versículo 4. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como santo, e é claro que ele é o Espírito também santificador. Quando a pessoa aceita Jesus, nós como pentecostais orientamos a pessoa a buscar a santificação, a intimidade com Deus, para ter uma vida plena, buscando então a graça de Deus através do batismo com o Espírito Santo. A santificação, ela é um processo que faz parte então do conjunto da salvação. Na salvação nós entendemos a justificação, que é por intermédio de Cristo, somos justificados em Cristo, a regeneração, que é o processo da conversão, e a santificação é o processo contínuo, ou seja, todos os dias nós buscamos essa santificação. E quem é que nos ajuda agora? É o Espírito Santo da promessa, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, em nosso coração, no nosso entendimento, na nossa alma, na nossa vida, nos ajudando agora a ter uma intimidade profunda com Deus. E nesse caminho, nós entendemos agora a nossa vida em Cristo e o nosso amor para a glória do Senhor. Então é necessário você buscar também a santificação. Você pode se santificar na escola, na tua maneira de falar, nas redes sociais. Você pode se manifestar também em santificação na tua própria roda de convívio com os teus amigos. Então, a santificação envolve tudo, mas ao mesmo tempo envolve a presença do Espírito Santo em você. Em sétimo lugar, como sétimo subtópico, nós vamos tratar sobre o Espírito de adoção também, que é um dos nomes do Espírito Santo. Isso está registrado em Romanos 8,15. O Espírito Santo também nos dá condições de recebermos a adoção em Cristo. Ou seja, em Cristo, por intermédio do Espírito Santo, nós somos adotados em Deus. Nós temos agora um relacionamento profundo. Nós somos filhos de Deus. E o que confirma essa filiação por adoção? É a presença do Espírito Santo em nós. Esse Espírito Santo trabalha em nós nesse processo da adoção. E agora em Cristo nós podemos chamar Deus como nosso Pai. Isso está em Romanos 8,15. Vale a pena você ler esse texto junto com os teus alunos. E em Cristo agora nós somos chamados para termos vida, por intermédio do Espírito Santo também. Nós estávamos escravos por causa do pecado, mas agora nós que estávamos mortos, temos vida por intermédio do Espírito Santo que nos liga a Deus. Romanos 8,2 vai confirmar isso também. Efésios capítulo 1 descreve que nós estávamos mortos em nossas condenações, em nosso pecado, mas agora temos vida por intermédio de Cristo, por obra do Espírito Santo. Isso é muito forte também para o nosso entendimento em Jesus. O oitavo subtópico vai tratar agora sobre o Espírito da Verdade. E a fundamentação bíblica está em João, capítulo 14, versículos 16, 17, 1 João também, capítulo 5, versículo 6. Quando nós analisamos a respeito do Espírito ser o Espírito da Verdade, nós estamos fundamentando uma qualidade que ele tem. Ele não possui mentira. Isso quer dizer que ele é o Espírito do Senhor. E a fundamentação bíblica está em João 14,6, 1 Timóteo 3,15. Isso descreve que ele atuou na inspiração da Escritura, atuou na vida de Jesus, na vida da igreja, na vida dos apóstolos, na vida dos profetas, revelando a verdade. E essa verdade é Cristo como o caminho da salvação. Esse trabalhar do Espírito Santo está presente em toda a palavra, em todas as escrituras. Então é fundamental observarmos isso, entendendo que Cristo agora opera em nós, trabalha em nós, faz a obra de Deus crescer em nosso coração por intermédio da verdade. O nono e último subtópico do segundo ponto trata agora sobre o Espírito da Glória, ou Espírito de Glória. Está em
1 de Pedro, capítulo 4, versículo 14. O Espírito de Glória, ou Espírito da Glória, também apresentado nas Escrituras, demonstra então essa ideia da perspectiva da manifestação da glória de Deus nas nossas vidas. Nós somos glorificados agora através da ação do Espírito Santo em Cristo. Isso fala da transformação do nosso ser. Não é que nós merecemos a glória. Observe, por causa do Espírito Santo em nós agora passamos pelo processo de santificação e no arrebatamento da igreja seremos então glorificados com um corpo glorioso por causa do Espírito Santo que habita em nós. Esse Espírito de glória nos ajuda agora a enaltecer a Cristo. Nos ajuda agora a convencer o nosso entendimento que Cristo é Senhor. Esse Espírito de glória também nos ajuda a nos espelhar em Cristo, a buscar ser parecidos e parecidas com Jesus no nosso testemunho pessoal. Então, todas essas manifestações de nomes, títulos que o Espírito Santo tem, apontam para a sua ação nas Escrituras. Para fechar a aula, terceiro e último ponto, trata sobre a diversidade de nomes de um só Espírito. No terceiro ponto, percebemos então nas Escrituras que a Bíblia apresenta então um case, diversas possibilidades, diversas portas para títulos e nomes que o Espírito Santo possui, mas ele é um só. Ele é divino, ele é Senhor e a sua atuação está presente então na própria Escritura. Como eu já descrevi para você, fundamentado a partir dos artigos do pastor Antônio Gilberto, publicado então na própria Teologia Sistemática Pentecostal, o Espírito Santo tem diversos títulos, mas essas titulações apontam então a sua ação. E nessa atuação espiritual, nós compreendemos então que ele age no seio da igreja. Nós percebemos pelas Escrituras que ele é visto como o Espírito da promessa, ele é visto como aquele que é derramado pelo Senhor, ele é aquele que atua em milagres, ele é aquele que nos dá ousadia, ele é aquele que trabalha em nós pelo seu poder, ele é aquele que nos inspira na pregação, na evangelização, ele é aquele que convence o homem a respeito da salvação, ele é aquele que confirma a obra de Deus no nosso coração, ele é aquele que habita em nós. Então, tem diversas atitudes, diversas passagens. Eu espero muito que o Senhor possa ter te ajudado nessa ministração, durante essa aula também, que você possa ser um instrumento na escola bíblica dominical da tua igreja. E para a gente concluir, nós entendemos diversos nomes que são apresentados nas Escrituras como a forma de Deus agir, como a forma de Deus trabalhar. É necessário que nós busquemos o Espírito Santo e identifiquemos em nós a sua maneira de agir, a maneira como ele opera em nós, em nosso coração, e que você também possa fazer isso em sala de aula para a glória de Deus e que essa aula possa ter te edificado em Cristo. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, e se você pode, deixa aí teu comentário. Teu comentário me ajuda muito, tá? Se você pode também, se inscreve aqui no YouTube, Pastor Janderson Nascimento. Me acompanha também pelo Spotify, estamos disponíveis lá nas redes sociais. Me segue também no nosso Instagram, @JandersonNascimento ou @FacilitaEBD. Eu vou ter o prazer em te receber por lá. Acompanhe o nosso Ministério Pastoral. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal, no YouTube, a partir das 18 horas, no Spotify às 6 da manhã. Toda quarta-feira eu encontro marcado da classe dos juvenis, tá? Para nossa edificação juntos. E é claro que eu quero orar por você, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida e te convidar agora para o nosso momento de oração, esperando que o Senhor te use na palavra da Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. No nosso momento de oração, se você precisa de oração, apresente o teu pedido, nós vamos orar por você. Eu peço que o Senhor possa te ajudar nessa ministração também. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, te agradecemos pela manifestação e obra do teu Espírito Santo em nós. Edifica o teu filho, a tua filha que vai ministrar essa aula. Usa os teus servos na Escola Bíblica Dominical, que o Senhor opere neles através do teu Espírito. Assim, Senhor, nós te pedimos a compreensão da palavra para a glória do teu nome, em nome de Jesus.
Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, pessoal, eu quero apresentar alguns textos que eu tomei como base para você utilizar em sala de aula, se você desejar aprofundar sobre esse tema de hoje. O primeiro texto é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicado pela CPAD. Esse material vale a pena você buscar aí no site da CPAD. Afinal de contas, nós estamos fundamentando muito nesse trimestre na nossa doutrina pentecostal e você precisa buscar ter acesso a esse material. Outro texto que eu utilizei é esse aqui, ó, Teologia Sistemática Pentecostal, organizada aí por diversos autores pentecostais, entre eles Antônio Huberto, Cláudio Nor de Andrade, Ciro Zibordi, Helenay Cabral, Linaldo Renovato, Ezequias Soares, Jeremias Couto, Severino Pedro da Silva e o Wagner Gapi. São textos excelentes para a tua edificação, para o teu crescimento em Jesus. Da editora CPAD você encontra também no site. Que Deus possa te edificar para a glória e honra do Senhor Jesus. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, na próxima quarta-feira às 18 horas, onde nós vamos estudar sobre os símbolos do Espírito Santo. Essa lição vai cair no dia 15 de outubro, mas quarta-feira que vem já está disponível para você aqui crescer com a gente para a glória de Deus. Um beijo no teu coração. Até quarta-feira às 18 horas, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.